Para você que conhece a história de Davi, mas não sabe como foi o final do seu período como rei, este vídeo é para você. Vamos falar sobre o episódio final de Davi, do seu reinado, e vamos fazer isto agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para encerrarmos a série sobre o rei Davi. Vamos falar agora sobre o final do período do reinado de Davi. Pois bem, meus irmãos, chegamos aí nesse momento e vamos começar contando a história do recenseamento do povo, uma história extremamente polêmica. Vamos a ela. Davi um dia chega a Joabe, o grande chefe do seu exército, e fala assim: Joabe, quero que você conte quantos guerreiros nós temos em Israel. Irmãos, imagine o trabalho. Naquele tempo, Joabe teria para sair contando por todo o território de Israel, um a um, quantos homens tinham no exército de Davi. Joabe falou: para que isso, Davi? Deus já não deu vitória sobre tantos os povos. A gente não tem problema nenhum. Para que você está querendo fazer esse bendito recenseamento? Não tem necessidade. Mas Davi queria fazer porque ele queria, né, no fundo do seu coração, falar assim: olha o tanto de homem que tem no meu reino, sabe? Ele queria se engrandecer. Aquilo estava lá no coração de Davi, e Davi pediu, e a palavra de Davi prevaleceu, e Joabe teve que fazer a conta. Correu por território, ele só deixou duas tribos de fora, que eram as tribos de Levi e de Benjamim. Joabe achou aquela história de fazer recenseamento um grande absurdo. E quando ele terminou a conta, já estava em 1.100.000. Ele entrega essa conta para Davi, e Davi percebe o tamanho da cagada que ele fez, né? Como o seu coração estava altivo, né, perante o Senhor. E Deus levanta o profeta para chegar em Davi e falar assim: ô Davi, que é isso, né? Você pecou contra o Senhor, não era para você ter feito isso, você está se engrandecendo, Davi. E Davi, ele teve que ter uma das três opções como punição do seu pecado: ou 3 anos de fome, ou cair na mão dos seus inimigos, ou então que Deus mandasse uma praga. Davi fala assim: imagine eu na mão dos meus inimigos. Prefiro estar na mão dos Deus vivo, porque Deus é misericordioso. Pois assim foi. Deus mandou uma praga e morreram 70.000 homens em Israel, por conta do recenseamento que Davi havia feito. O anjo parou devido à ordem de Deus. E aí o profeta falou para Davi: Davi, você vai ter que fazer um sacrifício ao Senhor, como um pedido de perdão para Deus. E Davi assim fez, e assim foi a história do recenseamento. Mas por que essa história chega a ser tão polêmica assim? Pois bem, vamos ver 2 versículos que deixam essa história extremamente polêmica. O primeiro versículo que nós vamos ver está em 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento do povo. Viu lá? Satanás, que se levantou contra Israel, fez Davi fazer o recenseamento. Agora vamos ver em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Agora aqui está falando que Deus irou-se e que Deus incitou Davi. E a grande polêmica que muita gente cai, ou que muita gente não entende, é: foi Deus ou foi Satanás que mandou? Irmãos, os 2 textos estão corretos. Deus irou-se contra Israel e Deus incitou Davi. E no outro texto está mostrando que foi Satanás. E ambos concordam um com o outro. E como que concordam? Como assim concordam? No texto de 2 Samuel 24, quando diz que o Senhor irou-se e o Senhor incita Davi, o Senhor leva Davi a fazer, esse texto mostra como é Deus, como Deus é soberano. Se Deus mostra a soberania de Deus, que aconteceu porque Deus quis que acontecesse. E aí ele deixa claro, levando-o a fazer um recenseamento. Em 1 Crônicas, no capítulo de número 21, mostra como é que Deus fez isso, fazendo com que Satanás incitasse Davi. Ou seja, em um texto mostra a soberania de Deus e a vontade de Deus, e no outro texto está mostrando o meio que Deus usou para que Davi fizesse aquilo. Às vezes parece muito difícil entender, mas essa história do recenseamento foi simplesmente isso. Num texto, Deus então está mostrando a sua soberania, e no outro está mostrando o meio com que Deus usou para que ele punisse Israel, porque Israel fez com que Deus se irasse contra ele. Pois bem, mas a história de Davi não termina por aí, não foi somente esse recenseamento. Davi também teve trabalho no seu final de vida. E qual foi o grande trabalho de Davi? Agora, no livro de 1 Reis, capítulo de número 1, versículos 5 e 6.
a gente vai ver que Adonias, o filho de Davi, agora ele vai se proclamar rei em Israel. Vamos ver esse versículo? Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava por que você age assim. Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Pois bem, meus queridos, Davi tá lá, velhinho, né? Finalzinho do seu reino. Todo mundo sabia que Davi queria que Salomão fosse rei. Então, se levanta Adonias, do nada. Pega lá seus cavaleiros, sua carruagem e se autoproclama rei em Israel. E o curioso é que Davi, ele sabendo disso, Davi não fez nada. Ele não pergunta, não conversa com o filho, ele não faz nada. Davi deixa a coisa acontecer. Você lembra disso? Você lembra quando Davi, quando lá Amnon, ele abusa de sua irmã e Davi, sabendo, ele não pune o filho. Davi simplesmente não faz nada. Ele só fica perplexo com a situação e deixa acontecer. Tá aí Davi novamente fazendo a mesma coisa. Então, o profeta Natan chega em Batseba e fala o seguinte: você não tá vendo que o menino aí, o Adonias, está querendo se levantar como rei? A gente está correndo perigo. Você e seu filho Salomão correm perigo. Porque no dia que Adonias for rei, obviamente esse camarada vai mandar matar Salomão, vai matar você também. Então Natan fala com Batseba, vai falar com o rei. E quando você estiver falando com o rei, eu entro na sala e também falo com o rei. E foi assim. Batseba chegou e falou assim: ô Davi, não era Salomão para ser rei? O que está acontecendo? Adonias está lá com carruagem, coisa e tal. E quando ela está falando com Davi, entra Natan e fala assim: ei Davi, pois então, você está colocando Adonias agora no reinado porque ele está lá, ó, se proclamando sem a sua permissão. O que você vai fazer, Davi? E Davi teve que se mexer. Davi se levanta e Davi proclama Salomão como o rei de Israel. Veja lá, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 5. E entre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. E ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Pois bem, Davi, enfim, faz a coisa certa. Davi não deixa Adonias virar rei. Davi dá um basta na história. Ele se levanta, convoca os líderes, convoca o povo, convoca lá os grandes de Israel e fala: o rei será Salomão. Este é o rei que Deus escolheu. Deus escolheu a mim e agora Deus escolhe Salomão. E assim Davi, ele passa o bastão a Salomão. Mas não somente isso, você lembra da passagem do templo. Lembra? Quando Davi quis construir um templo ao Senhor, a coisa mais bonita disso tudo é que Davi, ele não simplesmente desejou construir o templo. Davi planejou tudo também. Olha lá, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 10 e 11, conta um pouco sobre isso. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e as suas salas e do lugar do propiciatório. Meus queridos irmãos, Davi, quando ele estava tentando edificar um templo, quando ele desejou edificar um templo, Deus falou assim: você não vai edificar. Mas Davi não parou por ali. Davi, ele orou ao Senhor, buscou ao Senhor e ele fez toda a planta, todo o projeto de como seria esse templo. Embora a gente conheça como o Templo de Salomão, Davi, ele teve uma participação gigantesca nisso. Ele deu as plantas a Salomão e disse assim: meu filho, vá, Deus está te dando, Deus vai te dar capacidade, sabedoria, você vai fazer. Ele entrega todas as plantas. E o que é mais bonito, meus irmãos, não é que Davi simplesmente desejou edificar. Não é que Davi desenhou e fez as plantas, entregou para Salomão e se vira Salomão e faz qualquer outra coisa aí, né? Se vira para fazer e boa sorte. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 3 a 5. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que eu já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Davi, meus amados irmãos, não é à toa que ele é o rei segundo o coração de Deus.
Ele não fez somente, meus queridos irmãos, o básico, sabe? Davi, ele também levantou recursos para a construção do templo. Quando Salomão ele é rei, quando Salomão vai construir o templo, Salomão já tinha recursos para aquela construção. Ele já tinha alguma base. Davi ele desejou edificar, fez toda a planta, depois que fez toda a planta, ele conseguiu levantar recursos do povo. E não somente isso, mas depois de levantar todo o recurso, Davi ainda contribuiu do próprio bolso. Ele deu daquilo que ele tinha. Você acabou de ver aqui a narrativa. Quanto de ouro ele deu, prata ele deu, tudo para que o templo fosse construído. E depois de Davi tirar do bolso e dar, Davi olha para todos os homens de Israel e olha e diz o seguinte: e quem mais vai dar dádivas? Irmãos, quando os homens viram Davi tirando do bolso dele para dar para o templo, muitos também começaram a cooperar. E grande foi os recursos para a construção do templo que Davi deixou preparado para o sucessor rei Salomão. Essa é a grande história de Davi. Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus, o homem que reconhecia os seus erros, um homem falho, é claro, um homem que a gente viu muitas vezes não só errar, como também cair em pecados gravíssimos. Mas Davi, meus irmãos, também teve muitos acertos, ele tinha um coração voltado ao Senhor. E que seja assim o coração de cada um de nós, que nós possamos ter um coração voltado ao Senhor. E que lindo foi quando Davi faz isso. Ele não passa simplesmente o trono para Salomão. Ele não chega e passa uma bucha, uma dívida para Salomão. Ele não passa um reino quebrado. Ele passa um reino estruturado, com exército, um reino em paz. Davi pegou um Israel cheio de guerras, um Israel cheio de problemas. Ele entrega agora um exército, ele entrega agora todas as plantas do templo, todo o recurso que Salomão precisaria para construir o templo. Ele entrega um período de paz para o seu filho. Esse foi o grande rei Davi. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de toda essa história de Davi e que você deixe aí o seu amém, o seu glória a Deus. Fique conosco até a próxima série. Tchau, tchau.